papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Agora vamos entender o que é princípio. Como é que a gente seleciona o que é princípio, o que é regra, o que é lei, o que é só uma dica, só um conselho? Princípio milenar tem 4 características. Está na sua apostila, mas eu sempre te aconselho a anotar também, para você ir reforçando o que eu vou falar. São 4 características principais para você identificar o que é um princípio e o que não é. Número 1, o princípio precisa ser atemporal. Ou seja, ele precisa funcionar em qualquer época, em qualquer século ou milênio. Ele não pode mudar com o tempo. Se ele muda com o tempo, não é um princípio milenar. Por exemplo, eu nunca vou poder falar que usar esse terno que eu estou usando é um princípio, porque daqui a 20 anos a moda será diferente. Quem concorda? Como há 30 anos atrás a moda também era. Isso quer dizer que moda jamais será um princípio, porque moda muda com o tempo. Agora, falar a verdade. Vamos de novo voltar no princípio da verdade, já que já tocamos nesse assunto. Há 1000 anos, falar a verdade era verdade? Atualmente é? Daqui a 3000 anos, se o mundo ainda existir, falar a verdade será verdade. Verdade sempre é verdade, mentira é sempre mentira, ponto. Então, se dura com o tempo, se não muda com o tempo, é atemporal. Então, todo princípio milenar, ponto número 1, precisa ser atemporal. Todo princípio milenar precisa ser atemporal. Deixa eu ver. O que está acontecendo? Foi. Então, a primeira característica é ele ser atemporal. O tempo não muda o princípio. A segunda característica, ele precisa ser universal. O que isso quer dizer? Em qualquer lugar do planeta Terra, ele é um princípio, ele não muda. Ou seja, falar a verdade no Brasil é verdade, falar a verdade no Japão, independentemente da cultura japonesa, das raízes orientais, falar a verdade é verdade. E na África? Você tendo ido à escola ou não, estando subnutrido ou não, não importa a realidade da África, a verdade é verdade. Ou seja, quando o lugar geográfico não muda, o princípio é milenar, é um princípio milenar. Jean, senta aqui, doutor. Aqui na frente geralmente ficam alguns membros do Destiny Mind. Durante o curso eu explico para vocês o que são. Doutor Jean lá de Roraima, né? Rondônia, muito parecido. Rondônia, Roraima. É um médico, dono de clínica e também é membro do Destiny Mind, a nossa mentoria anual de empresários. Tem alguns com a gente aqui na frente, depois eu apresento para vocês. Então, se é atemporal e se é universal, já são 2 indicações fortíssimas que é um princípio milenar. Mas tem mais. Não basta ser atemporal e não basta ser universal. Tem uma coisa delicada aqui, que é o terceiro ponto. Não pode ter nenhuma lei contra. Existe alguma lei que te proíba falar a verdade? Sim ou não? Ó, gente, aqui nesse país não pode falar a verdade. Ao contrário, se você vai diante de um juiz, você bota a mão na Bíblia e promete, juro falar a verdade, somente a verdade. Porque tem gente que tem problema com a verdade e tem que jurar com a mão na Bíblia. Quem já participou de uma corte nos Estados Unidos sabe como é. Ou seja, não pode ter uma lei natural que cancele uma lei milenar. Por exemplo, o princípio da honra, que é uma lei milenar.
Não tem nenhuma lei natural que cancele o princípio milenar da honra. Não, você não pode honrar seus pais. É proibido nesse país honrar o pai. Tem que bater na cara do pai. Não existe isso. Ou seja, como nós chegamos à conclusão de 12 princípios? Se são vários, claro, são vários. Mas como nós chegamos a 12? Esses são os 12 em comum, que a ciência respalda, que a teologia respalda e que se encaixa nesses 4 pontos que eu estou te ensinando. Por isso que tem um segredo muito grande aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fiquei muitos anos estudando, muitos anos me dedicando 24 horas para chegar a uma conclusão que eu vou te explicar em 3 dias. Esse é o grande privilégio. Se eu pudesse te falar qual é o maior privilégio do método DEST, você em 3 dias vai aprender o que eu demorei muitos anos, pagando muito, cara, viajando o mundo inteiro. Eu já fui à Índia várias vezes para estudar o hinduísmo. Eu já paguei para sentar com os maiores gurus da Índia. Eu já tive com os maiores filósofos do Oriente, China, Japão. Eu já fui na maioria dos países muçulmanos. Eu estudei o Islã, eu li o Corão 2 vezes. Só em Israel, para estudar judaísmo e as correntes israelitas, eu fui 50 vezes. Faz tudo isso em dinheiro, quanto é que custa? Grandes mentores nacionais e internacionais, eu paguei, ou na época, os servi de alguma forma, na época eu não tinha dinheiro, como o Dr. Augusto Cury, o psiquiatra mais lido do mundo, e foi meu orientador de tese no mestrado, e até hoje é meu mentor, meu professor na área de literatura, está prefaciando o meu novo livro, Princípios Milenares, que vai sair. Quantas horas, quantos anos, quanto dinheiro eu investi para chegar numa conclusão que eu estou te ensinando em 3 dias? 3 dias. Eu demorei anos. Os melhores do mundo. Gastando fortuna. Eu não vou falar em dinheiro porque eu não sou do tipo que dá relatório financeiro, mas foram muito investimento. Então uma pessoa que chega e fala assim: eu acho que eu não vou fazer o método DEST não, é meio caro. Eu vou ter que deixar de fazer tal coisa para poder ir lá. Ela não tem a mínima ideia do que ela está falando. Porque se você não ganhar nada, escuta o que eu vou te falar agora. Se você não ganhar nada com o que vai aprender no método Destiny, uma coisa eu garanto, você nunca mais vai perder. Vou repetir para você entender. Se você não ganhar nada, que é claro que vai ganhar, na vida emocional, espiritual, financeira, familiar, pessoal, mas se você não ganhasse nada, só o que você vai deixar de perder daqui para frente, porque fez o método, você já me pagaria 20 vezes mais. Pô, obrigado. Não perdi meu casamento por causa daquilo que eu aprendi. Não perdi minha empresa por causa daquela sacada que você deu lá. Não perdi meus melhores amigos por causa... Só se você não ganhar. O que você vai deixar de perder já vale a pena. Quem entendeu o que eu falei? Mas tem uma quarta característica. Além de ser atemporal, universal. 3, não pode ter lei contra. Uma lei natural, né? Uma lei jurídica. Vou botar aqui lei natural contra. A letra é uma beleza, hein? Ainda mais no dedo. Mas tem um quarto. Precisa ter, como toda a ciência, uma base. Tirou da onde isso? Uma base milenar. Precisa ter uma base milenar. Ou seja, está escrita onde? Foi testado por quem? Por exemplo, para qualquer tese científica, tem que ter a base, a bibliografia, o teste, senão não vira tese. Então tudo que nós vamos falar agora tem uma base milenar, ou qual é a base que nós vamos estudar no método, independentemente da sua fé, religião ou crença? A Bíblia. Porque a Bíblia, ela não é exclusiva de religião alguma. A Bíblia, ela é o manual de instrução do ser humano. Assim como você compra uma televisão, uma geladeira e vem um manual de instrução, o manual de instrução do ser humano, de como funciona o ser humano, é a Bíblia. Quanto mais você entender da Bíblia, mais você vai entender de você mesmo e das pessoas, e da sua vida, né? Da vida em geral. Então, a partir do momento que nós identificamos que um princípio tem essas 4 características, ele se torna um princípio milenar. Ele começa a ser respaldado como um princípio milenar. E a base do princípio milenar está dando certo há milênios, não vai errar com você. Está dando certo há milênios, não vai falhar com você.
Está dando certo há muito tempo. Ou seja, essa mania que a gente tem de tentar fazer coisa nova é uma ignorância. Porque o que dá certo é o que já foi testado ou aprovado. É só copiar e colar e fazer direito. Ou seja, não tem o que inventar quando se trata, por exemplo, de casamento. Casamento que dá certo já foi testado e aprovado. Tem que ter lealdade, tem que falar a verdade um para o outro, tem que ter cumplicidade, o sexo tem que funcionar, tem que ter muito respeito. Não adianta você fazer tudo isso e levar uma vida dupla, ou seja, tentar levar uma vida de solteiro junto com de casado, não dá. Ou seja, está tudo testado e aprovado, é só pegar a cartilha e fazer. Tem pequenas adaptações de casal para casal, claro, por causa da vida emocional, histórico de cada um, cultura, etc, etc. Mas o básico de como dar certo já foi testado e aprovado, sim ou não? Negócios. O básico do que dá certo num negócio, você pode até ter uma ideia melhor do que o outro, você pode ter uma inteligência mais afiada, lógico, mas o básico a gente já sabe. Tem que ter uma boa gestão de processos, ou seja, tem que ter processos na empresa. O que essa área faz, como faz, com quem faz. Tem que ter uma boa contratação. Não tem bons processos que deem jeito em má pessoa. A pessoa que você contrata tem que ser boa. Encaixar num processo bom. Aí tem que ter uma gestão de processos de pessoas que foram bem contratadas e um planejamento estratégico para vendas. Tem que ter administração e contabilidade. Você tem que saber qual é o seu público-alvo, qual a idade, sexo, masculino, feminino, para quem você quer atirar esse produto, esse serviço. Ou seja, isso é o básico para um negócio dar certo. É o básico. Uma pessoa que vende bolo, por exemplo, no nosso Destiny Mind a gente tem um dos maiores vendedores de bolo do país, ele fala assim, olha, tudo que a gente faz pensando na mulher, porque geralmente quem decide o bolo que entra na casa é a mulher. Eu gosto de comer bolo, mas eu não decido isso. Eu não paro na minha vida para... Vou mandar comprar um bolo de cenoura hoje lá em casa. É muito difícil. Pode acontecer? Pode, mas tem que me dar um negócio na cabeça. Agora, a mulher está sempre pensando. Sexta-feira eu quero ter um bolinho aqui, de milho com coco, para as crianças. Então, o cara já montou um negócio sabendo o seguinte, 75% do meu pedido vai vir de mulher. Então, eu tenho que criar uma empresa voltada para o público feminino, para o pensamento feminino. A gente já sabe o que dá certo no negócio, mas qual é a porcentagem de pessoas que começam um negócio no Brasil sem estudar o básico? 90%. A gente já sabe que dá certo. E 90% não consulta o que dá certo. Tenta na inspiração, tenta na... comigo vai ser diferente. Não vai. Não tem algo que substitua as regras que já foram criadas. Princípios que já foram estabelecidos. Quer dar certo na vida? Estuda o que já deu certo. Ponto. Olha o que o Salomão, o homem mais sábio e mais rico que já existiu, fala conosco em Eclesiastes. Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo que vai acontecer, já aconteceu um dia. O cara mais sábio que já existiu fala o seguinte, ó. O que ele quis dizer com esse versículo? Estuda o passado que você vai entender o futuro. Estuda o passado que você vai entender o futuro. Porque não vai ter nada de novo debaixo do sol. A gente está agora numa iminente terceira guerra mundial. Pode ser que China enlouqueça, a Rússia já está enlouquecendo, pode ser que venha uma guerra. Tem alguma coisa nova nisso? Sim ou não? Não. Já teve várias guerras, sempre pela mesma coisa, poder, fronteira, dinheiro. São os mesmos motivos, mesmas guerras, não tem nada de novo. Você pode estar assustado porque é a primeira guerra que provavelmente você vai participar na vida, ou pelo menos assistir. Mas não tem nada de novo. Tudo que vai acontecer já aconteceu um dia. Então o que nós vamos estudar aqui? Princípios que já deram certo no passado e que vão guiar agora o seu destino. Agora, existe uma diferença entre princípio e regra. Princípio é algo estabelecido divinamente para dar destino ao ser humano. Regra é quando princípios são quebrados, princípios divinos são quebrados, regras humanas surgem. Uma simples. Você hoje não pode me chamar de negão, macaco ou qualquer outra coisa que na minha infância já fui chamado e quem ainda é mais negro ainda também já passou por isso. Você não pode fazer isso. Por quê? Me diz. Por que você não pode? Você vai ser preso hoje. Sim ou não? Sim ou não? Qual a intenção de você chamar um negro de macaco? Diminuir a pessoa, não é isso? Não tem outra intenção. Aí, por que o princípio milenar do amor
que nós vamos estudar, já dizia que nós temos que tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, que você não pode diminuir ninguém em detrimento de qualquer outra coisa, que todos somos iguais diante de Deus e por aí vai. Mas como a gente quebra o princípio milenar, surge uma regra humana. A partir de hoje, já que você quebrou o princípio, tem a regra. Se fizer isso, está preso. Outro exemplo simples. Esse dia eu fui num banheiro, um tempo atrás, fui num banheiro no aeroporto de Congonhas. No banheiro dos homens tem o mictório, né? Na parede, assim. E aí, tô ali no mictório, tinha uma placa em cima do mictório assim: favor urinar dentro do mictório. Como diz o velho sábio, onde tem placa tem história, né? Mas, gente, precisa avisar que tem que urinar? Precisa, por quê? Devia estar muita gente fazendo fora. Aí o cara falou: vou botar uma placa aqui. O pessoal não está entendendo que isso aqui é para fazer dentro. O cara tem que colocar uma regra de algo que é óbvio. Por quê? Porque as pessoas quebram. As pessoas quebram o óbvio. O que dá certo é aquilo, ela quer fazer diferente, ela quer ser revolucionária. Ninguém bota em mim, meu corpo, minha regra, vai ser preso. Então, quando surgiram as regras humanas, quando os princípios milenares foram quebrados, qual o problema? O problema é esse aqui, ó. Princípio milenar te dá recompensa. Cumpriu, todo princípio aponta para um destino. Repete comigo: todo princípio aponta para um destino. Quer ver? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na face da terra. Então, se você quer ganhar dinheiro, não adianta honrar pai e mãe, porque honrar pai e mãe não vai te dar dinheiro. Honrar pai e mãe vai te levar para um outro destino. Qual é o destino de honrar pai e mãe? Longevidade. Então, além de dieta e exercício físico, você tem que honrar pai e mãe. A gente vai falar sobre isso no princípio da honra, independentemente se eles foram bons ou ruins. Eu vou te ensinar o que é honra, para você também não achar que é convivência, que é ficar de beijinho. Não é isso. Eu vou te ensinar mais tarde. Agora, cada princípio aponta para um destino diferente. Então, quando você cumpre esse princípio específico, você vai ter um destino específico. Não acho que cumprir um vai vir tudo sobre você. A promessa de paz e prosperidade é para quem cumpre os 12. Mas se eu quiser cumprir só 3, vai ter o resultado desses 3. Mas não é o pacote completo. Paz e prosperidade, que é um estado interno, é só para quem consegue cumprir os 12. Agora, qual é o problema, voltando à diferença de princípios e regras? É que quando você cumpre princípio, tem recompensa. Quando você cumpre regra, não tem recompensa, você só não é preso. Se você passar o ano todo cumprindo a lei certinha, o governo não vai te dar nenhum real por isso. Ó, parabéns, hein? Não passou sinal vermelho, não matou ninguém, não xingou ninguém de isso, daquilo. Parabéns, está aqui. Vai ter recompensa se você cumprir a lei? Não, você só não vai ser preso. Olha que desgraça. Porque a gente descumpriu o princípio que tem recompensa, agora a gente vive debaixo de regra, que a gente só não é preso, não ganha nada com isso. Quem está entendendo? Gente, isso é muito profundo. Porque a gente pisou nos princípios, vieram regras humanas e nos escravizaram. Agora a gente tem que fazer só para não ser preso, não tem nenhuma recompensa. Eu prefiro viver debaixo de princípio, que além de nunca quebrar uma regra humana, quem vive debaixo de princípio nunca quebra a regra humana, ou seja, não vai ter nunca uma lei para te pegar. Segundo, ainda tem recompensa divina e natural, material. Olá, queridos, eu sou o Thiago Brunet. Nós vamos completar 2 anos de Método Destiny. E você está convidado a essa imersão de 3 dias em princípios milenares, 23 a 25 de maio, aqui em Alphaville, comigo presencialmente, Método Destiny.